Olá pessoal, eu sou o professor Leandro Costa Longa e nesse canal a gente fala sobre tecnologias sustentáveis, um projeto de extensão da Universidade Federal do Espírito Santo. Esse vídeo é um corte de uma entrevista realizada com o Dr. Julian David Hunt sobre crise hídrica e energética no Brasil. Nesse trecho em específico, o nosso convidado explica como funciona os rios aéreos e por que o nosso continente, a América do Sul, é considerado o continente mais úmido do mundo. A entrevista completa está aqui no card e também na descrição do vídeo. Se você quer saber mais sobre isso, fica aí que depois da vinheta o nosso convidado explica tudo. Então, só tentar fazer um resumo aqui para a galera. O que a teoria mostrou, então, é que essa umidade que vem das represas, quando elas estão cheias, na verdade, favorecem uma maior precipitação, consequentemente, uma maior vazão do rio, correto? E por elas estarem vazias nesse momento, nessa crise hídrica que a gente está enfrentando, provavelmente não vai ocorrer essa precipitação e isso aí entra num ciclo vicioso. Né? Não tem a precipitação, não enche a represa, ela fica mais vazia, né? Passa a massa de ar quente, então não chove e tal. Deixa eu fazer uma pergunta, nós vamos chegar depois nessa previsão aí dos seus modelos mostram. Tem a teoria, né, dos rios aéreos, né, lá na floresta amazônica, que eu acredito que a gente consiga, inclusive, encaixar essa mesma teoria lá, considerando que as árvores são bombas de água, né? Elas estão também uma região muito úmida. Né? Só que o entendimento é que essa umidade ela sai lá da Amazônia e vem chover aqui no Sudeste. Então, inclusive, aumentando, né, a questão das queimadas, enfim, desmatamento, provavelmente vai afetar, né, a precipitação aqui. No caso das represas, o que você está propondo é que, na verdade, não existe tanto essa evaporação, ela não sai muito de lá, correto? Ou não? A umidade vem da Amazônia, grande parte vem da Amazônia, sim. O período úmido, o que acontece? Você tem os ventos alísios, eles entram no continente de forma substancial durante o período seco, né? Entra muita umidade, mas não precipita. E o que acontece é que quando você está no período úmido, os ventos alísios eles continuam, né? E você tem os Andes que impede que essa umidade ela passe lá pro Chile. Não é só a Amazônia, né? Mais os próprios Andes, né? E aí o que acontece que a umidade ela fica travada na América do Sul. A América do Sul é o continente mais úmido do mundo devido aos Andes estarem bem no Equador, né? E aí o que acontece é que fica uma banheira de água quente, úmida, né, do Brasil. Só que aí vem muita umidade lá da Amazônia. Também por causa da evapotranspiração da floresta amazônica, com certeza. Mas o que acontece? Para chover, em qualquer lugar do mundo, a temperatura do ar ela tem que reduzir, tem que baixar a temperatura do ar. Que aí o ar que você tem, a umidade que você tem armazenada no ar, ela condensa e precipita. Tem várias formas. Por exemplo, normalmente, no mundo inteiro, chove 5 horas, 6 horas da tarde, quando você baixa a temperatura, porque não tem irradiação solar. Evaporou um pouco de água, a atmosfera não consegue armazenar a umidade, porque baixou a temperatura. Quando você baixa a temperatura, a pressão de vapor ela abaixa e chove. Então, 70% das vezes que chove é de 5 às 7 horas da noite, né? Isso é normal. Essa é uma forma de chover. Outra é chuva convectiva. Está muito quente, tem muita evaporação que chega num nível da estratosfera que está mais baixa e chove. E aí a própria umidade de volta, ela alimenta essa precipitação. E essa é uma chuva convectiva.
A outra chuva é a chuva de frente, né? Você tem a frente quente e úmida vindo, você tem uma região que está um pouco mais fria, e aí o que acontece? Que você tem uma chuva de frente, que normalmente essas chuvas daí dos rios voadores são chuvas de frente, que vem da Amazônia quente e úmida, e chega no Sudeste, tá frio e úmido também, e chove. E aí contribui em reduzir ainda mais a temperatura para quando, né, você vier mais uma frente quente e úmida, chover de novo. Mas se não chove, fica quente, a umidade diminui, e aí a chance de precipitar reduz ainda mais. E aí o que acontece é que não chove mesmo, e aí aí cria aquela zona de alta pressão, com 45 graus, todo mundo liga o ar-condicionado, e aí todo mundo fica morrendo de calor com a demanda de eletricidade lá nas estrelas, e aí que não chove mesmo, e provavelmente vai acontecer só ano que vem. E aí a gente vai ter que desligar as luzes, porque nem racionamento vai resolver. Os hidrólogos no Brasil, eles têm um costume de aprender que quando você faz um reservatório de hidrelétrica, a vazão do rio abaixo do reservatório ela diminui. Isso é porque realmente acontece na maioria dos países do mundo que não tem a umidade enorme que o Brasil tem. Por exemplo, lá nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia. O Brasil, o que acontece? Como a umidade é muito grande no Sudeste, o reservatório ele tem uma insolação e tudo mais, só que como a umidade do ar já está 80%, 90%, não tem evaporação. Por quê? Porque não tem para onde a água aí, porque o ar já está saturado de água. Então o que acontece? Apesar de você ter um sol quente, como está muito úmido, não evapora. É como você pegar uma camisa molhada sua e jogar no chão e você achar que ela vai secar, ou não vai secar, ela vai ficar molhada. Não vai evaporar. Para evaporar, você precisa estar num meio onde tem um vento com uma umidade relativa do ar abaixo de 70%, 60% para você evaporar a água. Senão não evapora. Então o que acontece? Não evapora a água. Por quê? Porque a gente já está nesse limite de 90% a 100%. Não evaporando a água, você não perde a água do reservatório, não perde a água da bacia. Você mantendo essa bacia, o reservatório cheio e a bacia úmida, o que acontece? Você garante que a umidade ela vai se manter sempre a 80%, 90%. E a bacia se mantendo sempre 80%, 90%, não evaporando só o suficiente para manter aquela umidade alta. O que acontece é que a chance de chover aumenta exponencialmente muito, porque quando você tem uma frente fria entrando, chove. Quando você tem uma frente um pouquinho mais quente e mais úmida, chove. Mas se o reservatório está baixo, o que acontece? Não vai ter evaporação, você não vai manter aquela umidade 70%, 80%, 90%, a umidade vai ficar 30%, 40% e não vai chover. E os ventos não são capazes de levar essa umidade embora. Exatamente.